Olá, minha gente. É, estamos chegando, né, à última aula do cursinho e essa imagem traz até uma ideia assim que é aterrorizante o assunto, mas não é, tá, gente? É apenas uma brincadeira. É ao contrário, é algo muito tranquilo para se trabalhar e entender, tá? Iremos agora para a aula 13 com o conteúdo programático, o emprego do sinal indicador de crase. Aqui é o tópico 12, né? E para isso precisamos entender quando é que usaremos a crase ou não. Ok? Vamos lá para nossas regrinhas. E o que seria a crase, né, gente? Para que ela serve? Então, a crase é a fusão, ou seja, a junção da preposição a exigida pela regência do verbo ou do nome mais o artigo definido a. Os pronomes demonstrativos também aqueles ou aquele, né? Aquela ou aquelas, aquilo. E o pronome demonstrativo a. A crase é indicada pelo acento grave. Esse acento aqui, tá, gente? Ó. Tá ele aqui também. Condições para que ocorra a crase. O termo regente deve exigir a preposição a. Segundo, o termo regido tem que ser uma palavra feminina que admite o artigo a ou as. Por exemplo, aqui, ó. Ele foi à fazenda ontem, depois do almoço. Então, ele foi à fazenda. Observe que quando eu leio mais rápido, vai ficar a fazenda. Então, substitui esse a por um a craseado. Ok? Para você saber se a crase antes de uma palavra feminina, troque essa palavra por uma masculina correspondente. Observe. Vamos logo aqui para o exemplo. Ele foi à feira ontem. Se eu conseguir trocar pelo ao, colocando uma palavra masculina, tem crase aqui. Ela foi ao mercado ontem. Então, conseguimos, né? Portanto, crase. Nesse caso, quando eu troco a palavra feminina, no caso cidade, por museu, eu só admiti aqui o ó. E a regra deixa bem claro que não se usa crase antes de palavra masculina, tá? Próximo. Caso o termo regente seja um verbo, substitua por uma das formas do verbo vir. Pronto. Se ocorrer a contração dos ou das depois do verbo, coloca-se o acento gráfico na crase. Por exemplo, Rodrigo foi à Bahia ontem. Rodrigo veio da. Como eu consegui encaixar essa palavrinha da, portanto, tem crase. Nesse caso, não tem crase aqui, porque eu não consegui o da, só consegui de. Tá bom? Nas locuções adverbiais femininas. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Locuções à tarde, ó, à tarde, à noite. Porque locuções? Porque tem o a e tem tarde. Então, à tarde e à noite. É uma locução adverbial de tempo, portanto, crase. Locução adverbial de lugar, porque é um lugar, né? Fui à feira, um lugar. Uma lavanderia também. E a locução adverbial, porque são duas palavrinhas, portanto, de lugar. O governador viajou às pressas. As pressas também é locução adverbial, certo? De modo, então, por esse motivo, leva a crase. Observações. Com as locuções adverbiais femininas de instrumento, objeto. É facultativo, né? Você pode usar ou não. Então, o pai saiu sem fechar a porta, a chave, pode usar crase ou não. Do mesmo jeito, nesse outro objeto, a baioneta, pode usar crase ou não. Nas locuções prepositivas, formada por a, palavra feminina e de. Então, meu amigo conseguiu ser aprovado a, ó, aqui, custa a palavra e de. Então, portanto, crase. Do mesmo jeito aqui, nas locuções conjuntivas, formada por a palavra feminina e que. Então, à medida que há a conjunção, se tem crase nela. A proporção que? A proporção conjunção, proporção é conjunção, crase. Nas expressões a moda de, a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta. Então, o a poderá ficar diante de uma palavra masculina que não é a regra, né? Geralmente é
palavras femininas, mas tem essa exceçãozinha aqui, esse detalhe. Como no exemplo, usava cabelo a Luís XV, quer dizer, a moda. Então, é como se tivesse subentendido aqui que tem a palavra moda. Por esse motivo, ficou diante do nome Luís. O A craseado, ok? Quando houver numerais indicando horas. Então, indicou hora, tem crase, tá? Antes de nome de lugares. A Itália, que é um lugar. A Europa, crase também. Antes das palavras casa e terra. Então, que forem determinantes. Minha tia foi à casa do médico, então a casa dele determinou que a casa era dele. Então, portanto, crase, a casa de Laura crase e a terra descoberta determinou também. Vamos lá. Casos em que a crase é facultativa. Aqui, antes dos pronomes possessivos feminino. Porque antes desse tipo de pronome, o artigo é facultativo. Então, refere-se. Ele se refere à minha mãe. Ele se refere à minha mãe. Então, é facultativo, tá? Se colocar, tá certo. Se não colocar, tá certo do meu jeito. Da mesma forma, antes de nomes de mulheres. E assim, diante da palavra até. Foram até a escola. Pode usar crase ou não. É facultativa. Casos que não ocorre crase. Não ocorre, tá, gente? Diante de palavras masculinas. Ele adora andar a cavalo. Aqui, ó. Antes de verbo. Porque antes de verbo não aparece artigo, por esse motivo. Então, assim que saíram, começaram a correr. Antes de pronomes que não admitem artigo. Todos os pessoais. Porque antes deles não se usa artigo. Então, todos se dirigiram a ela. Também não usa artigo. Pronomes pessoais não usa artigo. Pronome de tratamento. Também não vai usar artigo. Tá? Vossa Excelência. Ou aqui sem não vai usar crase, aliás. Diante de pronome de tratamento. Por quê? Porque antes deles não se usa o artigo, só isso, tá, gente? Vamos ler aqui essa frasezinha. Dirige-me a Vossa Excelência. Aliás, dirigi-me a Vossa Excelência para despedir-me. Então, está diante de um pronome de tratamento, não usa crase. Os pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitir o artigo, admite também a crase. Portanto, está aqui acraseado devido estar diante da palavra senhora. Ou de uma dessas também ocorrerá. Pronomes demonstrativo, indefinido e relativo. É hora de dar um basta a essa barbárie. Portanto, não usa crase. Ninguém. Essa, no caso, é um pronome demonstrativo, ninguém é indefinido e quem é relativo. Não usa crase. Pode ocorrer a crase entre a preposição e os pronomes relativos, a qual e as quais. Então, de pronome, quem vai receber crase é os pronomes relativos, tá? Diante dos pronomes relativos. Que fique claro, né? Não são os pronomes, são as crases que vão, né, se encaixarem aqui diante de pronomes relativos. Quando o a sem S aparece antes de uma palavra no plural, por exemplo, ele se dirigia a pessoas estranhas. Não recebe crase, porque aqui está no plural. Em expressões com palavras repetidas, o tanque se encheu gota a gota. Não recebe crase. Que não admite o artigo feminino, né? Sem tá determinante, né, ali, né? Ou seja, especificativos, né? Eles pretendem ir a Paris, né? Lugar. Quando o nome da cidade apresenta um especificativo, ele passa a admitir o artigo. E nesse caso pode ocorrer a crase desde que o termo regente exija a preposição a. Por exemplo, eles pretendem ir a fascinante Paris. Entenderam aí, né, gente? Já mudou um pouquinho aqui, colocando a palavra fascinante, né? Porque está exigindo a crase. O artigo, aí virou a crase.
Antes da palavra casa, no sentido de lar, residência própria da pessoa, se não vier determinada. Se vier determinada, aceita a crase. Voltei a casa cedo. Voltei à casa de meus pais cedo. Tá tranquilo, né, gente? Antes da palavra terra, no sentido de chão firme, tomando em oposição, né, caso, amar, ao ar. Se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre crase. Se vier determinada, aceita o artigo e ocorre crase, tá? Por exemplo, os marinheiros já voltaram à terra. Os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos. Observação: quando a palavra terra for usada no sentido de terra natal ou planeta, a palavra terra admite artigo. Por isso ocorre a crase, se o termo regente exigir preposição. A espaçonave voltava à Terra no ano 3000. Então, gente, prestar bastante atenção nesses detalhes, tá? Que a questão de casa e terra tem essas variações. Então, tem que ter muito cuidado para não se passar nessa situação, ok? E para finalizar, nós temos aí a frase, né? Que é estudar para o concurso na educação é preparar-se para transformar vidas, começando pela sua. Que essa seja a última aula, mas que seja o início de interesse, de vontade de querer crescer. E um deles é passar nesse concurso, tá, gente? Fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de cada um, que consigam passar nesse concurso e que tenham bons êxitos daqui em diante, em vida, tá? Fiquem com Deus e prepare-se para a prova.